Eu sou Expedito Ribeiro, sou diretor do Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do INCOR e professor livre-docente de Cardiologia da USP. Nós estamos aqui junto com o Dr. João Falcão. Bom dia, eu sou João Luiz Falcão, professor da Universidade de Fortaleza, médico cardiologista intervencionista do Hospital de Messejana, com formação no INCOR e doutorado em hemodinâmica no Instituto do Coração. Nós temos aqui umas perguntas que chegaram para nós e eu vou fazer o papel de entrevistador do João Falcão. Acesso radial versus femoral, a mesma coisa? Quando escolher uma situação ou outra, João Falcão? Com relação ao acesso femoral ou radial, uma série de trabalhos recentes tem sugerido que o acesso radial traz vantagens frente à possibilidade de redução de sangramento. E a principal vantagem seria essa, a redução de sangramento e a menor mortalidade para o paciente, principalmente no infarto agudo do miocárdio. A questão do acesso radial é que ainda é um acesso que não é muito utilizado por muitos centros e exige uma experiência inicial para a realização do mesmo. De forma que muitos centros se utilizam o acesso femoral por ser um acesso mais prático e mais rápido, com menor taxa de crossover ou de mudança, né? E taxa de insucesso, vamos dizer, na punção. Uma vez que o serviço tenha o expertise ou tenha prática no acesso radial, que consiga fazer a técnica de uma forma rápida, esse acesso, a princípio, ele é preferível, dentro do que a gente tem hoje de literatura, ao acesso femoral. O problema do acesso radial frente ao femoral se põe, principalmente a desvantagem do radial seria nos procedimentos complexos, onde a gente precisaria de um introdutor mais calibroso, um introdutor 7 frente ou 8 frente, para eventualmente fazer procedimentos de bifurcação ou procedimentos onde a gente precisa de um backup maior, por exemplo, oclusões crônicas. E aí, nessa situação, a gente fica limitado ao uso do radial, porque, habitualmente, na nossa população, os pacientes em que são feitos o uso do acesso radial, eles têm artérias finas com capacidade de introdutor, da gente passar um introdutor 5 ou 6 frentes, né? Então a gente fica limitado ao tamanho do introdutor. Eu vou passar para o doutor Expedito aqui. O problema do acesso radial ou femoral, nós lá no INCOR, nós temos progressivamente incrementando o uso da via radial. Fora do INCOR, no nosso serviço no Total Core, a gente usa progressivamente mais a via radial, principalmente para diagnóstico. Para terapêutico, um pouco menos, por todas as coisas que o Dr. Falcão falou. A radial, ela não é para ser usada em 100% dos casos, mas ela tem a grande vantagem de diminuir a chance de complicação hemorrágica, de sangramento. Tá certo? Isso significa que um paciente está tomando aspirina, clopidogrel, enoxaparina, 2B3A. Esse paciente tratado pela via radial, ele tem menos chance de complicação do que pela via femoral. O implante percutâneo de válvula aórtica é uma tecnologia que está crescendo a sua utilização em vários centros do Brasil. Ela é muito eficaz, existem estudos já feitos, registros e estudos randomizados, mostrando que ela pelo menos é efetiva e com menos complicação do que os pacientes cirúrgicos, a cirurgia. Pacientes idosos, acima de 70 anos. O problema do nosso país é custo. Você imagina que, por exemplo, uma das válvulas que é utilizada para implante percutâneo é a core valve. Ela é self-expanding. Você solta e ela abre lá na aorta. Ela custa R$70 mil e aproximadamente 20% dos pacientes precisam de marca-passo definitivo porque desenvolve bloqueio AV total. Então, é uma tecnologia que vai avançar, que vai ocupar espaço, vai ser possível tratar pacientes muito graves,
mas ainda o problema custo é altamente limitante. Lógico que existem várias empresas já se envolvendo nessa tecnologia, como tudo, vai aumentar a oferta, vai diminuir esses preços, daqui a pouco eles poderão ser mais utilizados na prática clínica. A velocidade que as coisas acontecem é muito grande e eu acredito que logo nós vamos ter maior possibilidade de tratar esses pacientes, visto que, como na Europa, como nos Estados Unidos, a população brasileira está ficando mais idosa, nós estamos vivenciando pacientes mais graves, né? E mais idosos. Tempo do uso do clopidogrel, de certa forma, já tem um embasamento grande nos consensos com relação a isso. O clopidogrel, ele pode ser empregado por um mês, eventualmente esse tempo pode ser estendido até 3 meses, mas obrigatoriamente por um mês, quando se coloca um estente convencional. Após o implante do estente farmacológico, o uso obrigatório é de pelo menos 1 ano do clopidogrel e o AS, a dupla terapia antiplaquetária, né? E no contexto de infarto agudo, mesmo que se use o estente convencional, a sugestão é de prolongar essa terapia antiplaquetária por 1 ano, porque existe já a indicação pelo infarto de você estender o uso do clopidogrel por 1 ano, tá? Mas existem estentes de terceira geração que estão vindo no mercado e mesmo estentes de segunda geração farmacológicos que têm aberta a possibilidade de um tempo menor de uso do clopidogrel. No caso específico, por exemplo, o estente Resolute, os fabricantes propõem, até fizeram um estudo recente, um encurtamento do tempo para 6 meses ou até 3 meses do uso do clopidogrel obrigatoriamente. Isso no caso de angioplastias eletivas. Como eu falei, nos agudos, isso fica estendido até 1 ano, né? Mas isso ainda é uma proposta, não é uma coisa de consenso. No consenso, se você for olhar o consenso, a recomendação é manter por 1 ano e às vezes até por mais tempo, se você usar farmacológicos, 2 estentes farmacológicos para bifurcações ou muita malha metálica, muitos estentes implantados. Então fica a proposta até de usar indefinidamente por um tempo mais prolongado. Não sei qual a opinião do Dr. Espetinho. Veja, essa sua pergunta é muito importante. Se você sair daqui convencido de que, se você tiver dúvida de suspender o clopidogrel do seu paciente, pergunte ao hemodinamicista ou colega que fez o procedimento. Agora, essa semana passada, aqui em São Paulo, um clínico geral, o paciente colocou um estente convencional, saiu tomando aspirina 100 mg, clopidogrel 75 mg, voltou para o clínico geral, ele suspendeu o clopidogrel, dizendo que aspirina e clopidogrel é a mesma coisa e que não precisava tomar os 2. O doente voltou com trombose. Outra coisa, dentista é doido para suspender aspirina e clopidogrel porque fala que é anticoagulante. Não são anticoagulantes, são antiplaquetários. Então, orientar o paciente, olha, se qualquer médico ou dentista pedir para suspender, não suspenda. Você suspendeu o clopidogrel, o estente convencional, antes de 30 dias, a chance de trombose e de infarto é grande. No estente convencional, no estente farmacológico, é 1 ano. Essa é a recomendação. Não existe estudo randomizado que prove isso, mas a recomendação do consenso de todas as sociedades é que seja usada em 1 ano. Pacientes mais graves pode ser até estendido. Pacientes com diabetes, paciente que colocou estente no tronco, bifurcações, você pode estender, mas não pode tirar antes. Veja, se você não deixar que o seu paciente tire antes o esquema antiplaquetário, você já está ajudando esse paciente. Primeira coisa, esse paciente precisa ser internado pelo menos de manhã para fazer à tarde. Ele precisa ser hidratado. Entendeu? A hidratação é o que resolve. N-acetilcisteína, se não ajuda, não atrapalha. Mas o problema é hidratar. E veja, a consciência que eu sempre digo para os residentes, que contraste não é suco de laranja. Certo? Então, é exame que tem que ser feito o mais rápido possível. Definiu,
termina o exame e ponto, porque se esse paciente vai voltar 2, 3 dias depois fazer uma angioplastia, essa recarga de contraste, o rim vai se comprometer. E já que você falou em estudo hemodinâmico, juntando uma coisa com outra, outro erro que é muito comum, o paciente vai fazer cateterismo, ele tem um stent, suspeita-se que teve uma dor, não, aí o clínico suspende a aspirina e o clopidogrel para ele fazer o cateterismo com medo de sangramento, certo? Então ele suspende 5, 7 dias, colocando o paciente em risco desnecessário. A metade das oclusões, das tromboses dos stents ocorre na primeira semana após a suspensão. Entendeu? Então, não tem sentido suspender para um doente que vai fazer estudo hemodinâmico. E nesse cisteína não atrapalha, então? Não. Veja, tem... eu diria que se não ajuda, não atrapalha. Mas tem alguns que mostra que ajuda, né? O uso do bicarbonato tem sido uma estratégia proposta para casos em que o paciente não pôde fazer a internação precoce e tudo, para uma hidratação mais gradual. Mas particularmente, a gente, acho que a partilha da mesma opinião aqui, o doutor Expedito, a gente prefere internar o paciente mais precocemente, se for uma coisa eletiva, hidratá-lo adequadamente, e eventualmente fazer o uso do fluimucil, né, em acetilcisteína, como uma prevenção, e minimizar o uso de contraste, né? O bicarbonato tem alguns estudos sugerindo que poderia ser útil, mas a gente teve algumas experiências negativas também com bicarbonato, principalmente no contexto de insuficiência renal crônica. O protocolo proposto é um protocolo que propõe uma carga alta de sódio, que é infundido em 1 hora, e, eventualmente, esse paciente pode ter congestão pulmonar, que é o que a gente não quer que ele tenha durante o procedimento. Então, a gente acaba optando por uma estratégia um pouco, pelo menos na minha opinião, uma estratégia um pouco mais conservadora, seria uma hidratação mais gradual, e o uso menor de contraste, mais cuidadoso do contraste durante o procedimento. Não é o bicarbonato que vai fazer a diferença é a água, é o soro, tá certo? É isso que precisa. O que nós sabemos até o presente momento, que se possível, no caso da próstata, é possível postergar, não é uma coisa tão emergencial. Quer dizer, do cólon precisa ser avaliado. Quer dizer, postergar pelo menos até 6 meses após o implante. Segundo, eu sei, mas se for possível. Agora, se não for possível, convencer o cirurgião a operar pelo menos com aspirina. E a outra coisa é nunca fazer... Isso não está escrito no livro. Eu trabalhei muitos anos com paciente de válvula e quando precisava suspender com marínico, sempre tinha a ideia de ir suspendendo gradativamente para evitar o rebote. Então, eu tenho um colega meu nos Estados Unidos que tem muita experiência, que faço a mesma coisa e há pouco tempo numa discussão ele também disse que faz isso. Nunca suspende os dois imediatamente. Desmama do clopidogrel, tá certo? E depois desmama da aspirina e quando termina a cirurgia já pode voltar e volta imediatamente fazendo o reloading do clopidogrel. Tentar convencer. Crânio não. Cirurgia de vesícula, de bexiga, também eles não gostam porque é a céu fechado, por via endoscópica. Mas cirurgia que tem chance de compressão, tentar convencer que opere pelo menos com aspirina e fica o menor tempo possível sem o esquema antiplaquetário. A proposta de retornar o mais cedo possível e lembrar de fazer a cirurgia num hospital que tenha a possibilidade de fazer o cateterismo no pós-operatório, porque ocasionalmente esse paciente pode fazer num hospital que não tem essa disponibilidade, né, que não seria interessante. Quais os principais fatores que interferem na escolha entre o stent farmacológico e o stent convencional? Nos dias de hoje, a ideia, uma vez que haja a possibilidade que o convênio autorize e a gente não tem restrição de custo, e que o paciente possa usar a terapia antiplaquetária dupla por um tempo prolongado, sem correr outros riscos. Por exemplo, paciente com angiodisplasia, que corre risco de sangramento do trato gastrointestinal baixo, paciente que tem uma colecistopatia aguda, uma crise de colecistite, que corre o risco de precisar fazer uma cirurgia muito em breve. Então,
paciente que teve um histórico de úlcera, de sangrante, com repetições, ou um paciente com hepatopatia, com varizes esofágicas, que você pode ter dificuldade de controlar um eventual sangramento. Então, são situações em que você prefere ou tende a preferir o stent convencional, porque esse paciente pode ficar livre da terapia dupla antiplaquetária com um mês e meio, e eventualmente realizar a cirurgia aí por volta de 2 meses após o procedimento de uma forma tranquila, porque a gente escapa da reestenose. Até 2 meses é muito pequena a probabilidade de haver reestenose desse stent, e o paciente pode ficar sem a terapia antiplaquetária após os 2 meses com um risco baixo de trombose. Então, essa é uma situação que a apesar do paciente ser diabético e tudo, seria pelo uso do convencional. Havendo a reestenose, você teria a opção ou de programar uma cirurgia, ou eventualmente o implante de um stent farmacológico na região onde houve a reestenose, né, por dentro do stent convencional. Isso é uma coisa possível. Mas, tirando essas situações, hoje, nos dias de hoje, a gente, havendo a possibilidade, a escolha é pelo emprego do stent farmacológico. Não sei qual é a opinião aqui do Dr. Expedito. Veja, esse paciente, nós discutimos um caso ontem, nessa sessão que teve na hora do almoço, que era um caso de um paciente com toda essa história. Não existe nenhum estudo que prove que esse doente deva fazer procedimento de revascularização antes de uma cirurgia geral. Mas ninguém tem peito de liberar um paciente desse para uma cirurgia, porque eu disse aqui agora há pouco, lá para os colegas, que não tem uma semana que eu não faça um cateterismo de um doente que foi fazer uma cirurgia não cardíaca e teve infarto, principalmente vesícula, porque as dores se confundem muito e aí o doente acaba tendo as duas doenças. Então, nesse doente, a minha ideia é essa: colocar um stent convencional, entendeu? E liberá-lo para a cirurgia o mais rápido possível.